Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, que elas possam nos alcançar a todos, em qualquer lugar que nos encontremos. Como espírita cristão, eu tenho bebido nas fontes do conhecimento que a doutrina espírita nos apresenta. Como espírita cristão, tenho aprendido bastante ao estudar as lições contidas no Evangelho de Jesus Cristo, os ensinamentos que vêm ao nosso encontro da vida, acerca da vida de Jesus Cristo. Como espírita cristão, estudo o Evangelho, procuro entender a Bíblia, estudo as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, as obras da codificação kardeciana. Como espírita cristão, tenho sede de conhecer, independentemente da fonte. Muito embora o zelo, o cuidado em escolher, em saber escolher a obra a ser lida, nós não podemos, a meu ver, menosprezar qualquer fonte de conhecimento. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma obra que tem me ajudado bastante. Uma leitura que tem me propiciado grandes esclarecimentos. Se você tiver a oportunidade de ler uma obra do pensador Olavo de Carvalho, esta obra aqui, você vai tirar grandes ensinamentos. Você vai aprender o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Uma leitura cuidadosa, um zelo ao ler essa obra, eu não tenho a menor dúvida de que você irá aprender. Hoje eu quero compartilhar parte das lições desses ensinamentos que Olavo de Carvalho nos traz. E eu compartilho por quê? Porque guarda alguma afinidade com os ensinamentos da doutrina espírita, com os princípios do espiritismo. Neste livro, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, neste livro eu quero compartilhar parte de um pensamento, uma defesa de Olavo de Carvalho que penso que guarda muita similitude com os ensinamentos da doutrina espírita. Olavo de Carvalho diz mais ou menos assim acerca da nossa capacidade de aprender, do aprimoramento da nossa inteligência. Este escritor defende que o maior obstáculo à nossa formação superior da inteligência, o maior obstáculo se encontra vinculado a fatores de ordem moral. Veja bem, meus irmãos, a fatores de ordem moral. Falando sobre aprimoramento da inteligência, ele nos convida a pensar a respeito da moralidade. Olavo de Carvalho, ele defende a tese de que o maior obstáculo que nós enfrentamos para amadurecer não tem nada a ver com dificuldade financeira, dificuldade econômica, diferença de classes, diferença racial, circunstâncias com as quais nós convivemos aqui ainda no planeta Terra. Não, o maior obstáculo não são esses. O maior obstáculo guarda vínculo com a questão da moralidade. Veja bem, meus irmãos, se nós tivermos a nossa atenção, se nós focarmos a nossa atenção sobre esse assunto, nós iremos perceber, sim, de fato, a nossa situação atual aqui no planeta Terra, a nossa situação, a nossa circunstância, o ambiente em que nós vivemos, nós percebemos que neste ambiente o fruto da nossa insatisfação, da nossa imaturidade, tem tudo a ver com o menosprezo aos assuntos em torno da moralidade. Nós, em geral, aqui na Terra, em geral, nós não nos questionamos sobre os nossos deveres. Em geral, aqui na Terra, a maioria esmagadora da população mundial, a maioria não investiga a fundo sobre qual a melhor conduta a esposar,
Qual a melhor conduta que nós devemos abraçar? E nós aprendemos isso há muitos anos como espíritas, como espírita cristão. Se você tiver a oportunidade de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, lá na lição O Dever, lição essa de Lázaro, em 1863, este espírito já nos convida a focar a atenção para o dever. Lázaro, ele nos ensina mais ou menos assim. O dever é a obrigação moral, primeiro para conosco e em seguida para com os nossos semelhantes. O dever é a lei da vida, encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos. Guarda vínculo com os menores detalhes, assim como também aos mais elevados atos. Em qualquer conduta, em qualquer ação, por menor que seja, o dever nos convida à reflexão. Lázaro, nesta lição, ele nos traz essa pedra preciosa. Olha que frase maravilhosa. Lázaro nos ensina: o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. Com as minhas palavras, nós, como cristãos, como espírita cristãos, ou melhor dizendo, aprofundando mais, nós, como cidadãos, deveríamos sempre nos questionar, especular qual a melhor conduta, qual a melhor decisão. Todavia, o que nós percebemos nos dias de hoje, que nós geralmente não nos habituamos a fazer no presente algo melhor do que nós fazíamos até então. Nós não nos habituamos a fazer melhor aquilo que nós vínhamos fazendo. Nós não nos habituamos a nos convidar à excelência, ao brilhantismo. Quase sempre nós fazemos as coisas, atuamos por atuar. Independentemente da profissão, seja médico, enfermeiro, advogado, juiz, magistrado, lavrador, carpinteiro, nós deveríamos ter a preocupação com a excelência, com o brilhantismo em toda e qualquer ação, da mais complexa à mais simples. O pior ainda é que nós desprezamos até mesmo a hipótese da existência de Deus. E é claro, com isso, o fruto não poderia ser diferente. Como espírita cristão, nós temos convicção de que Deus existe. Por isso, que imortalidade e divindade têm tudo a ver. O materialismo nos leva à imaturidade moral, mas a espiritualidade nos convida ao aprimoramento. A maioria da população, infelizmente, sem dúvida, a maioria é órfã acerca da ideia de Deus. E assim, penso eu, nós nos perdemos na imoralidade. Moralidade, divindade, aprimoramento das nossas ações, aprimoramento das nossas obras, tem tudo a ver com a beleza, com o belo, com a beleza da nossa existência. Aqui na Terra, pelo menos nós percebemos isso de forma clara. Nós nos mostramos, ou pelo menos nós somos carentes de experiências virtuosas. Nas palavras do pensador Olavo de Carvalho, nós somos carentes de experiência das coisas mais belas. Repito, somos carentes de experiência das coisas mais belas.
Interpretando essa fala do pensador Olavo de Carvalho, nós notamos de forma clara, flagrante, que nós fazemos as coisas por fazer, sem a preocupação de fazer melhor, de aprimorar os nossos atos. Seja como pai, como filho, como profissional. Nós carecemos de exemplos dignos de pais, mestres e, por que não dizer, políticos. De nossa parte, quase sempre aqui na Terra, nós menosprezamos até mesmo a leitura sadia de um livro. Nós relegamos a segundo plano uma vida virtuosa. Nós quase sempre apaixonamos pelos esportes de forma indevida e menosprezando a vida virtuosa como se fosse um esporte da alma. Quanto mais evolui um espírito, mais belo ele se torna. E aqui não estou restringindo a minha fala à beleza física, mas ela também se aprimora com o passar dos séculos e com o passar dos milênios. Mas a verdade é que hoje nós percebemos de forma clara que falta-nos exemplos nobres. Nós estamos menosprezando o belo, a beleza da existência, a oportunidade bendita de estarmos aqui no planeta Terra. Olavo de Carvalho nos presenteia com algumas pérolas. Ele diz mais ou menos assim neste artigo contido neste livro: vivemos num ambiente em que as almas miúdas, que expressão usada por esse escritor, almas miúdas, deixam-se aprisionar pela inveja rancorosa e desesperadora. Hoje nós vivemos num ambiente de polarização, mas o pior é que nós vivemos num ambiente em que a inveja ela se torna rancorosa e nos leva ao desespero, porque nós não nos convidamos à procura do belo. Nós não nos convidamos a aprimorar as nossas ações. Hoje, Olavo de Carvalho diz de forma clara neste artigo que nós vivemos hoje numa época em que a incultura é uma prova de altos ideais. A incultura, o ridículo e a mediocridade pétrea se nos apresenta como uma aura de santidade. Tudo isso, estas terminologias usadas pelo pensador, escritor Olavo de Carvalho. E assim, meus irmãos, se nós analisarmos bem, de forma detida, nós iremos perceber que nós estamos aprisionados, escravizados em nossa imbecilidade. É claro que eu não me estou referindo a você, mas à média da população, a maioria esmagadora da população mundial. A maioria da população mundial vive enclausurada numa jaula de sentimentos ruins, numa jaula de ilusões. Distantes de exemplos nobres, distante de exemplos concretos acerca daquilo que é belo, daquilo que é digno, daquilo que é nobre, daquilo que é espiritual. É claro que se você tiver a oportunidade de ler uma obra, você obterá exemplos de escritores que nos elevam a alma. Se nós analisarmos a história, nós iremos nos deparar com vidas dignas de verdadeiros santos, de verdadeiros espíritos evoluídos aqui encarnados, mas pouco se fala da vida desses heróis, da vida desses santos, pouco se fala a respeito da vida dessas almas evoluidíssimas. Heroísmo? Patriotismo? Que baboseira é essa? Isso é assunto ultrapassado? O que nós não percebemos é que nós estamos sendo incapazes de conceber qualquer realidade mais alta, mais digna, acima das nossas
percepções corriqueiras. Nós não estamos percebendo uma realidade digna, nobre, acima das nossas percepções mesquinhas. Se você questionar um jovem, uma outra pessoa, um amigo, outra amiga, o que está acontecendo, ou nas palavras vulgares que tanto se usa hoje, o que está bombando? As pessoas irão se lembrar imediatamente aquilo que está acontecendo aonde? Num livro, na leitura de um livro? Não. O que está acontecendo, o que está bombando nas redes sociais? E nós iremos perceber que se cultua, se materializa a idolatria daquilo que é irrelevante. A busca incessante por likes, por compartilhamentos, as pessoas compartilhando fotos que mostram tudo, menos a sua intimidade. Mas as pessoas, nessa busca insana de likes, de compartilhamentos, de visualizações, nós não convivemos conosco mesmo. Nós estamos presos, enclausurados à nossa mediocridade. É claro, repito, a maioria da população mundial. Veja bem, meus irmãos, segundo Olavo de Carvalho, quase sempre hoje a maioria das pessoas convive com personagens fúteis, medíocres, desprovidos de qualquer profundidade de alma ou de espírito. O que tanto o ser humano busca? Por que ele menospreza o belo? Por que ele menospreza, despreza os princípios morais? Olavo de Carvalho diz que grande parte dos escritores descrevem a mediocridade, mas não nos ajudam a superá-la. Os escritores descrevem a mediocridade, mas não nos ajudam a superá-la. Neste momento, aqui, neste momento deste vídeo, desta mensagem, eu quero convidar você para retirar as obras espíritas e ensinamentos bem mais profundos. Convido vocês a rever uma mensagem contida no livro Obras Póstumas, acerca da teoria da beleza. E nós iremos perceber que Olavo de Carvalho está certo. O maior obstáculo à nossa superioridade intelectual, ela guarda vínculo, o obstáculo maior, com a nossa questão da nossa imaturidade moral. O aprimoramento das civilizações, o crescimento do homem, até mesmo a beleza, guarda vínculo com a moralidade. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está neste artigo, deste livro, Obras Póstumas, acerca da teoria da beleza, onde a espiritualidade maior nos traz esse ensinamento profundo. E este texto diz mais ou menos assim: se nas vossas sociedades infelizes a espécie humana está tão longe desta beleza física, é porque a beleza moral ainda está em começo de desenvolvimento. É porque a beleza moral ainda está em começo de desenvolvimento. A conexão entre essas duas belezas é fato certo, lógico, e do qual já neste mundo a alma tem a intuição. Que beleza! Quanto mais nós vamos amadurecendo do ponto de vista moral, nós passamos a ver o mundo com um outro olhar. A nossa visão se aprimora. Moralidade, beleza, ética, filosofia, pensamento, leitura, aprendizado. Vejamos bem o que é belo, meus irmãos, pelo que nós estamos entendendo neste nosso comentário,
O que é belo tem tudo a ver com o aprimoramento moral nosso aqui na Terra, o aprimoramento moral do homem na face da Terra. Absurdo? Medite, reflita, aceite este convite. E nós poderemos concluir que Olavo de Carvalho está certo. Sim, o maior obstáculo à formação superior, o maior obstáculo à nossa ascensão intelectual se encontra à nossa frente: a imaturidade moral, o distanciamento nosso com o que é ético, com o que é digno, com o que é nobre. A cada segundo, um irmão nosso nasce aqui na Terra, encarna. Todavia, o que nós percebemos é que poucos focam a sua atenção na questão da moralidade. Poucas almas valorizam aquilo que é nobre. Nós precisamos focar a nossa atenção para aquilo que é digno. Quantas almas evoluídas estiveram entre nós? Sócrates, o filósofo, Platão, Santo Agostinho, Aristóteles, Allan Kardec, Chico Xavier, Irmã Dulce. Quantos irmãos nossos estão aqui na Terra e já passaram pela Terra e estão nos ajudando? Olavo de Carvalho ainda vive, está encarnado, e ele nos traz inúmeros ensinamentos. Num determinado momento da lição, ele nos apresenta mais esta pérola. Homens de envergadura moral, eles podem ser amados, até mesmo temidos ou odiados, mas jamais almas evoluídas, dignas, nobres podem ser estas almas desprezadas. Olhemos com carinho para as lições que estão à nossa frente. Valorizemos o Evangelho segundo o Espiritismo, leiamos esta obra com atenção. Foquemos a nossa mente naquilo que é belo, naquilo que é digno, sem esquecer de que a beleza tem tudo a ver com a moralidade. O bem-estar, a nossa vivência digna, tem tudo a ver com a divindade que habita em nós. Se existe algo que guardamos vínculo com Deus, é a nossa capacidade de criar. E através do trabalho, fazer o melhor que nós podemos fazer. Por mais simples que seja a nossa atividade, ao carpir um terreno, ao atender um paciente no hospital, ao lavar um pátio na nossa casa, procuremos fazer com excelência, com brilhantismo, independentemente do subsídio, independentemente da remuneração, procuremos deixar a nossa marca. Nós somos filhos de Deus e nós devemos deixar essa marca em nosso trabalho no dia a dia. O maior obstáculo à nossa ascensão espiritual é o menosprezo às questões morais, o menosprezo ao dever. Procuremos especular, como nos convida Lázaro. Reflitamos, especulemos para fazer melhor, cada vez melhor, toda e qualquer atividade. Que Jesus Cristo, nosso Mestre maior, esteja conosco, capaz dele nos alcance, e que Deus, a misericórdia divina, também nos beneficie. Assim seja.